Olha, nós estamos aqui querendo conhecer um pouquinho mais quem é esse missionário que em 2007 foi para o Timor-Leste, ficaram lá por 2 anos. Depois, em 2013, vocês foram para o Timor-Leste e ficaram lá. Falem um pouquinho de vocês, se apresentem um pouquinho para que a gente possa conhecer um pouquinho mais de vocês. Tá bom. Boa noite para vocês aí, bom dia para nós aqui. A gente está 12 horas à frente, então são 9h10 da manhã aqui, quarta-feira, a gente está no futuro. Nós somos o Gessé, a Ellen e a Rebeca, né? Nós somos uma família que saímos aí de São Paulo e em 2007 viemos para o Timor, num primeiro momento, para conhecer o país, ter uma experiência transcultural. E em 2009, então, nós voltamos ao Brasil. Voltamos para estudar mais, nos prepararmos para concentrar os nossos esforços no trabalho de tradução da Bíblia. Então, em 2013, depois de acabarmos todos os nossos estudos, nós voltamos para cá. Voltamos para cá e aqui estamos desde então. Acho que já dá para ter uma ideia, se quer complementar. Isso, vamos ver um pouquinho a carinha também da Ellen aí, que está mais escondida. Tá aqui. Vira um pouquinho mais isso. Vira um pouquinho mais o aparelhinho para a gente ver você, depois a Rebequinha também. Sim, nós estamos muito felizes de hoje poder estar aqui com vocês, de poder estar compartilhando um pouquinho sobre o que Deus tem feito aqui no Timor. A gente está vendo bastante colegas aí, tem as amiguinhas da Rebeca, a Sara, a Marina, que também estão assistindo. A gente está muito contente de poder estar compartilhando um pouquinho da nossa trajetória aqui. Joia, obrigada, viu, Ellen? Rebequinha, você tá bem? Tá gostando de Timor-Leste? Vai colocar. Ela não estava ouvindo. Agora que eu vou falar. Tudo bem, Rebeca? Sim, tudo. Você tá gostando de morar aí? Sim, é bem legal. Muitas aventuras, conhecer novos lugares. Lugares diferentes. E eu sei que você também é envolvida nesses trabalhos dos seus pais, né? Sim. O que é que você faz aí junto com eles? Eu ajudo a fazer vídeos de animação e músicas. Eu traduzo os livros pequenos para português. Esses aqui. Ah, é? Ah, que joia! E você gosta de fazer isso? Gosto, aprende novas palavras, aprende mais português. E que língua você fala aí? Eu falo teto. O teto? As outras línguas não sei muito. Ai, que joia! Muito obrigada, viu, Rebeca? Vamos deixar você fazer as suas coisinhas, viu? Porque aí, de repente, você fica meio cansativa, né? De ficar muito tempo aqui. Mas muito obrigada, viu? Deus te abençoe. Ai, que gostoso. Então, vamos lá. Que gostoso ver, né? A família toda envolvida no projeto. Já desde criança, ela também envolvida nesse trabalho, amando esse trabalho, né? Que joia. Como foi que vocês começaram a sentir, a ter esse chamado, a ter essa vocação missionária? A gente não está vendo muito vocês. Não sei se seria melhor deixar um pouquinho mais longe o aparelho, porque a gente quer ver melhor vocês aí. Vamos ver se a gente consegue. Aí. Joia, que duas pessoas vai ser diferente, difícil mesmo. Sim. Eu não tenho nenhuma resposta mirabolante para essa pergunta, né? Eu nasci, cresci, vivi sempre a minha vida dentro da igreja e desde pequeno eu trilhei uma direção focando para o campo missionário. Eu acredito que é algo que Deus vem trabalhando desde pequeno na minha vida e a Ellen pode dizer por ela também, mas não, eu costumo
fazer a comparação de... Eu não tenho um testemunho igual de Paulo, né? Que de repente sai de Saulo e vira Paulo, cai do cavalo, fica cego, vê uma luz e toda aquela coisa fantástica que acontece naquele dia na vida dele. Eu sou muito mais Timóteo. Timóteo é um rapaz que cresceu na igreja e desde pequeno caminhou debaixo dos conselhos do Senhor e a sua vida seguiu de uma forma que o conduziu para o ministério e assim ele viveu. Que Deixa eu joia. deixar a Ellen complementar. Você também nasceu num lar cristão, Ellen? Sim, também nasci num lar cristão, meu pai é pastor, e desde criança trabalho junto com eles trabalhando na igreja, e também não tenho uma história mirabolante de conversão, mas por meio das escolas bíblicas de férias, sempre envolvida com as histórias missionárias. Então, conforme eu fui crescendo, eu senti que Deus foi me direcionando para a questão missionária. E então, desde pequena, quando eu tinha meus 10 anos de idade, eu já sabia que eu queria ser missionária quando fosse adulta, e fui direcionando toda a vida para essa questão, né? Que milagre! Eu costumo dizer que isso é milagre. Talvez a gente tenha essa coisa fantasiosa, né, de querer ver uma coisa tão diferente, mas perseverar no caminho do Senhor. O Salmo 1 é uma bênção muito grande. Ô, Gessé, tem como você virar um pouquinho a sua câmera? Porque ele está tendo um espaço assim muito livre em cima. Aí fica um pouquinho mais iluminado o rosto. Aí fica mais iluminado o rosto de vocês. Ó, joia. Eu sei que às vezes a gente não tem um aparelhinho que fica certinho, tem que fazer umas gambiarras aí para ficar. Aí tá ótimo, ficou legal. Que alegria, que bom. E que estímulo é isso para aqueles que nascem num lar cristão e às vezes, né, a valorização talvez de uma conversão de alguém que sai da igreja, depois volta, alguém que nunca foi para a igreja, parece mais valorizado, mais do que aquele que perseverou nos caminhos do Senhor e tem uma caminhada. Deus seja louvado pela vida de vocês. E como foi que entrou o Timor-Leste na vida de vocês? Vamos lá, não foi o Timor-Leste que entrou na nossa vida, né? Muito cedo eu tive uma influência muito grande de uma senhora que talvez você conheceu, Emma, lá na Missão Kaiowás, Dona Lorena. E ela trabalhava ali na tradução da Bíblia para a língua kaiowá por muito tempo. Mais de 50 anos essa senhora dedicou a sua vida ali naquele povo. E então eu caminhava mais para esse sentido, para concentrar a minha vida, dedicar os anos no trabalho de tradução da Bíblia. Lá atrás, olhando para trás, a gente tinha em mente a Papua Nova Guiné. Papua Nova Guiné era um dos nossos focos. Mas Deus nos deu uma oportunidade pontual ali em 2007 de vir para o Timor. E quando nós chegamos aqui, nós vimos a necessidade de tradução da Bíblia aqui também, né? E não havia ninguém com planos ou intenções de vir para fazer isso. Então nós entendemos que Deus estava conduzindo dessa forma. E diante disso nós seguimos para cá. E aqui estamos e nós vemos trabalho aqui para pelo menos mais 2 vidas aqui nesse sentido. Isso foi em 2007. Aí depois vocês viram essa falta de preparo. E como é que foi esse preparo que vocês tiveram? Tiveram na área linguística e teológica, né? Nós viemos em 2007 já nós éramos da PMT já, né? E eu já tinha terminado o seminário, a faculdade, a Ellen também. E nós viemos, éramos muito novos ainda, né? Nossa intenção foi de se expor à realidade transcultural num contexto difícil, distante de tudo, e ver se de fato a gente aguenta esse tranco, né? Se de fato isso seria algo sustentável no longo prazo. E diante dessa experiência a gente confirmou essa vocação, vamos dizer assim, e voltamos para nos aprofundar especificamente
no trabalho de tradução, estudos, né, preparo de tradução da Bíblia. A gente fez o curso da Além, lá em Brasília, e depois a gente continuou com alguns cursos na área de linguística. Tanto eu quanto a Ellen, nós dois seguimos na mesma trilha, até retornarmos para cá. Joia. Quer acrescentar alguma coisa, Ellen? O nosso chamado para o Timor não teve nada mirabolante, né? Como o Gessé falou, mas a gente sentiu em cada passo que Deus ia nos direcionando, Deus ia nos guiando, e o nosso retorno para o Brasil foi muito bom, porque nesse tempo a Rebeca nasceu, no tempo que nós estávamos lá, e também foi bom para nós podermos nos aprofundar nos estudos específicos que nós já tínhamos visto, que nós precisávamos aqui para o campo, para retornar com a tradução da Bíblia. Aí nós também nos juntamos com a Além, para estar vindo fazer parte no Ministério aqui de Tradução da Bíblia, junto com a PMT, e temos sido abençoados por esses dois ministérios. Joia. A gente também quer saber sempre sobre a cultura, sobre o país, como é que é Timor, Timor-Leste, a língua portuguesa é falada por todos, facilita para quem é brasileiro, tem que aprender o tétum ou outras línguas, como é que é? É interessante, né? Porque quando a gente sai do Brasil, hoje eu penso que no momento que você sai do Brasil, o ideal é você sair com o mínimo de bagagem possível, o mínimo de malas, até coisas não essenciais, para que você deixe para trás a sua perspectiva, né, a sua visão de mundo, os óculos que você usa para entender a realidade, e passe quando você aterrissar no Timor, você passe a tentar enxergar da forma como eles enxergam a realidade, né? Aquilo que nós chamamos de cultura. No Timor, no Brasil é muito comum dizer que português é língua oficial aqui no Timor, mas você chegando aqui no aeroporto, você vai se ver em situações difíceis se for depender do português. O português não é uma língua presente no dia a dia, na realidade do país. Ele é uma língua oficial, junto com a língua técnica, mas ele não faz parte da vida do Timor-Leste. Ele, na verdade, nesses últimos anos, ele tem diminuído em termos de presença na vida dos timorenses, né? Essa questão da língua é muito interessante, porque a gente costuma pensar... O primeiro erro que a gente comete aqui no Timor é em rotular todos eles como timorenses, né? Todos eles carregam o mesmo passaporte, todos eles são cidadãos timorenses. E, na verdade, isso é verdade, né? É verdade dentro de uma perspectiva geopolítica. Mas, quando nós olhamos para cada um deles, eles são múltiplos povos, com diferentes línguas, com diferentes visões de mundos, com diferentes realidades e formas de interpretar o mundo, né? São diferentes culturas dentro de um mesmo território, dentro de um mesmo país. O Timor, por exemplo, ele é menor do que Sergipe, o nosso menor país aí estado aí no Brasil. Agora, pense se nós pegássemos Sergipe e colocássemos mais de 30 diferentes povos e línguas nesse mesmo território, para viverem juntos ali e dividirem os seus ambientes, os seus espaços, as suas decisões políticas. Seria uma Babel, né? Uma situação bem difícil. E essa é a realidade aqui no Timor-Leste. Não sei se deu para entender um pouquinho assim o gráfico da realidade aqui. Então, são mais de 30 culturas que convivem no mesmo espaço e cada um dentro do seu contexto. Isso. E é muito interessante, porque quando a gente começa a estudar, né, os livros de antropologia missionária, cosmovisão, a gente aprende muito no Brasil. Cada povo é uma coisa só, né? Cada povo ele tem uma língua, uma identidade, uma questão só. E quando, na verdade, em contextos multilingües, né, como o Timor, onde diferentes grupos eles coabitam no mesmo território,
esses povos passam a compartilhar traços culturais, né? E inclusive traços linguísticos. Então, são diferentes povos vivendo num mesmo território. E isso faz com que eles deslizem entre si, eles falem uma língua do outro, eles se comunicam entre si, mas cada um preservando a sua identidade característica de cada um, né? Que interessante, né? Porque nos países aqui mais da América do Sul, predomina uma língua, né? A gente só algumas aldeias, algumas tribos, algumas que falam outra língua, mas no Timor, então, eles convivem com várias línguas, né? E alguma curiosidade, alguma coisa, vocês tiveram um choque cultural? Vocês acharam assim bem difícil enfrentar alguma situação quando vocês chegaram aí? Talvez todo dia até hoje. Você tem algum para contar? Acho que o choque cultural na chegada acho que não. Foi um pouquinho diferente quando nós voltamos com a Rebeca. Quando nós viemos a primeira vez, nós tivemos acho que foi um choque maior do que o nosso segundo retorno com a Rebeca. Porque quando viemos a primeira vez, nós não tínhamos filhos e nosso tratamento era totalmente diferente. E o fato de você ser casado e não ter filhos, então você não tem tanto respeito. E quando nós retornamos com a Rebeca, nós tivemos um outro tratamento completamente diferente. E que foi uma bênção, né? Para nós com a Rebeca aqui. E também o fato da Rebeca ser muito... Ela foi um instrumento de Deus para os nossos contatos aqui também. Todo mundo se aproximava da gente por causa da Rebeca e queria fazer perguntas para nós. Então, o nosso choque cultural... Tem o choque cultural aqui, mas tem o nosso choque cultural quando nós vamos ao Brasil também, principalmente para a Rebeca. Hoje de manhã nós estávamos conversando e ela falou, eu sou mais timorense do que brasileira, né? Então tem algumas coisas que acaba ficando nessa contradição para a gente. Sim, tem que transitar nessas culturas, né? Aqui tem algumas perguntas aí que o pessoal já está adiantando, alguma coisa que a gente vai falar aí na frente também, mas como eles estão perguntando, quantas línguas mais ou menos são faladas aí no Timor-Leste e também qual é a religião predominante? Por motivos históricos, eu vou falar de línguas, né? A línguas ainda é indefinido, né? O ano passado nós descobrimos uma língua nova. Em 2017, nós fomos responsáveis por catalogar uma língua também, dar registro a ela internacional. Então, é possível que surjam novas línguas? É possível que sejam línguas novas descobertas. Mas hoje o governo fala em torno de 34 línguas, né? Sim. 34, algumas maiores, outras menores. Então, nós podemos, se é preciso dizer um número, podemos dizer isso, 34. Qual foi a outra pergunta? Qual a religião predominante? A religião. A religião é interessante também, por fatores históricos, né? Quando Timor ele foi invadido pela Indonésia em 74, até aquela época, quando a Indonésia invadiu, quem não tinha religião, eles postularam dessa forma, né? Quem não tem religião é comunista, tem que morrer. Então, naquele momento, por ser uma ex-colônia portuguesa, eles conheciam a religião católica. A Igreja Católica estava fisicamente presente aqui. Eles tinham templos, catedrais aqui. Com isso, saiu de torno de 10% a 90 e tantos por cento da população se tornou de um dia para o outro católica, né? Mas um catolicismo nominal. Depois da independência, de 2002 em diante, a religião que mais cresce aqui no Timor, inclusive hoje, né, é a religião tradicional, é a religião das práticas, crenças e fé tradicional, que é aquilo que nós costumamos chamar são povos de religião tradicional animista, né?
Sim. Não sei se seria interessante explicar isso. Sim, mais ou menos, só para ter uma noção. A animista seria aquele, de forma bem simples, né? 2 minutos aqui, aquele que atribui ânimo aos elementos naturais, né? Que Sim. atribui espírito, que atribui poder, que considera a presença dos elementos naturais, seja uma árvore, uma pedra, um rio, uma montanha, um mar, a casca de uma árvore. Ele tem poder espiritual, no universo espiritual. E toda a sua vida, a característica predominante do povo animista é de viver debaixo do medo. Ele precisa estar constantemente apaziguando aquilo que acontece no seu universo, satisfazendo as necessidades da natureza, que os espíritos da natureza eles podem abençoar ou amaldiçoar a sua vida. Então, essa é a religião, e isso traz diversas práticas, né? De sacrifícios, adoração ancestrais, é uma sociedade totêmica, e tudo isso tem. São religiões tribais mesmo, né? Que a gente conheceria mais desse jeito, né? Aí o Galo participando da live também, né, Ellen? A Rebeca está aqui no meu celular aqui do lado, para poder acompanhar. O Galo está cantando aí. O Galo que está participando da Galo, live, tá. o galinho do vizinho. Joia. Ótimo. E sobre o projeto que vocês estão desenvolvendo, quais foram os primeiros desafios? Quais têm sido os avanços? Quais são as dificuldades? Compartilhem um pouco sobre a rotina de vocês também. Quer falar? Acho que o primeiro desafio de qualquer missionário no campo é a língua, né? Aprender a língua com a qual você está, com o grupo com o qual você vai estar trabalhando. Então, nós aprendemos teto na nossa primeira vinda, retornamos mais focados em aprender outras 2 línguas. O Gessé trabalha com o grupo Macassai e eu trabalho com o grupo Mambai. Então, hoje nós estamos envolvidos em 3 projetos de traduções. Nós assumimos o projeto do Tetundili, que é a língua nacional, para estar encerrando junto com o pastor Carlos, que é o pastor timorense, coordenador aqui da tradução. Então, em 2017, o Gessel assumiu esse projeto junto com ele para estar encerrando o Novo Testamento, né? E esse é o projeto que tem tomado a maior parte do nosso tempo hoje. E um dos pedidos de oração é que os irmãos orem para que esse ano a gente consiga estar encerrando esse projeto. E é muito interessante, porque no trabalho de tradução, conforme você vai trabalhando, mesmo que a gente já está há tanto tempo aqui, a cada dia nós vamos aprendendo pelo menos 2 palavras a mais e vamos aprendendo pelo menos mais uma coisa da cultura daqui do Timor. Nós falamos que nós não passamos um dia sem aprender algo novo e cada dia mais vamos nos surpreendendo com as questões culturais e como isso vem. Algumas coisas são iguais na Bíblia, algumas coisas são confrontadas pela Bíblia e como que a igreja pode estar trabalhando dentro dessa questão, né? Vocês falam o Tetum, vocês falam outra língua além do Tetum? Como é que é a comunicação de vocês? Eu falo Mambai, o Gessé fala Macassai. Nós trabalhamos, nós estamos na tradução do Evangelho Marcos para essas 2 línguas, né? Então a gente tem outra equipe timorense trabalhando com o Evangelho Marcos na língua Mambai e outra equipe timorense trabalhando com a tradução do Evangelho Marcos para a língua Macassai. E só que a gente tem caminhado um pouquinho mais devagar nesses 2 para o foco ser o Novo Testamento em teto. Porque até agora o Timor-Leste não tem a Bíblia impressa em nenhuma das línguas aqui. Então, o objetivo nosso agora é conseguir imprimir
se Deus quiser, enviar para a gráfica esse ano o Novo Testamento completo, que está no processo das leituras finais, dos últimos ajustes. E temos também já alguns livros do Novo Testamento, como Gênesis, Jonas, Esther e Ruth, que já estão aprovados, né, do Antigo Testamento. E tem alguns datados, mas ainda não estão terminados. Que desafio, né? Pela primeira vez uma língua dessa, né? Uma língua nacional, ter a Bíblia completa na sua língua e ainda não, né? Então é um motivo de oração para que aqueles que estão ouvindo possam estar na torcida, na oração, para que Deus possa abrir as portas, né? Mas Emma, deixa eu fazer um comentário. Nesse desafio, né? Traduzir a Bíblia é algo assim grande, né? Vamos dizer, um desafio grande. Mas o maior privilegiado, né? Os maiores abençoados somos nós. Primeiro porque a gente tem que trabalhar com o texto bíblico todo dia, né? Das 9 às 5, nós sentamos aqui, nós temos um centro de tradução aqui, e temos que trabalhar nisso o dia inteiro. Né? Isso, é um escritório, por si só já... É um escritório que vocês têm em outro lugar, né? Onde estão, Isso, onde nós se temos reúnem os uma tradutores. casa, né? Uma casa, sim. Temos uma casa e trabalhamos todo dia aqui com a nossa equipe, né? Somos ao todo 10 pessoas, né? A Ellen, a Rebeca e eu, e mais 7 timorenses, né? Pastores, líderes que trabalham conosco aqui no dia a dia. Certo. Mas deixa eu dar começar a contar a história aqui. Quando a gente começa a traduzir a Bíblia, né? Um dos nossos requisitos é abandonar os nossos pressupostos, né? Os pressupostos que nós carregamos da nossa cultura, da nossa bagagem, aquilo que nós aprendemos a vida inteira, para tentar olhar o texto pelo texto em si. A nossa primeira tarefa é entender como que aquela primeira audiência do texto entendeu aquele texto, aquela mensagem, né? Como que eles absorveram o sentido daquele texto. Então, uma passagem, por exemplo, que sempre deu muito trabalho para a gente, foi falar que Jesus ele ressuscitou ao terceiro dia. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, né? Aí a turma perguntava, mas morreu na sexta, como é que ele ressuscitou no domingo, né? Não dá 3, né? Você faz o cálculo lá, não bate 3. Aí a gente tenta explicar. Não, né? A forma como o povo daquela época contava os dias, né? Fazia com que a soma desse 3. Dependendo do pôr do sol, o horário que você morreu e tal. E a gente sempre teve uma discussão nesse ponto aí. Até que nós conseguimos. E o problema, na verdade, né, geralmente o problema está em nós, né? Tradutor. Porque nós demoramos para entender que a forma de contagem do tempo de parte do povo timorense aqui, né, de alguns grupos, é semelhante à dos judeus. A partir das 6 horas ao pôr do sol, né, já passa a ser outro dia. Já passa a ser outro dia. Então, eles contavam como os judeus. E a gente estava tendo dificuldade, porque alguns outros grupos aqui não contavam semelhante a nós. A gente conta pelo relógio, né? A gente não sabe mais como contava tradicionalmente. Mas sem calendário e sem relógio, né? Como que a gente faz essa contagem do tempo, essa marcação de dias e semanas, né? Alguns grupos aqui, por exemplo, eles até hoje, os mais antigos, eles marcam o tempo dependendo do alinhamento ali da Lua com as estrelas. Sim. Eles sabem fazer essa leitura e essa é a forma de marcação de tempo, né? Há muitos outros elementos. A gente pergunta para algumas pessoas, né? Que dia que você nasceu? Na primeira semana da colheita do milho. E é formas de marcação de tempo, né? Bem diferente. Só que quando você vai colocar no documento, você precisa botar uma data ali, né? Então tem um monte de gente aqui, 1º de janeiro, um monte de gente aqui com alguma data inventada. Oh, entendo. E além de ter palavras na Bíblia que são palavras difíceis, né? Que tem uma conotação bem difícil de explicar, até na nossa própria língua, né?
Que isso daí deve ser outra dificuldade na tradução. Há muita, muita. Outro exemplo, né? As palavras-chave, elas geralmente dão trabalho, né? Quase todas. Por exemplo, redentor. Redentor é uma palavra que deu bastante trabalho. A gente não tem... Existe uma expectativa de que a gente encontre uma palavra, né? Um por um ali. Pá, pá. Uma palavra por uma palavra. E não é assim que funciona, né? Não é assim que as línguas trabalham. Então, redentor, por exemplo, ela ficou com um sentido mais ou menos aquele que pagou a minha dívida por completo. Aquele que quitou, né? Que quitou a minha dívida por completo. E por implicação, e me tornou livre. Esse seria o sentido da palavra redentor. Outra palavra que a gente está tendo bastante dificuldade é espírito. Espírito, alma. Isso porque nos povos animistas é muito comum que eles entendam que uma pessoa ela pode ter mais de uma alma, né? Mais de um espírito. Você pode ter múltiplas formas de existência no universo espiritual. Por isso que existe essa adoração aos ancestrais, aos espíritos, que eles, principalmente a parte deles que ainda está aqui na Terra, né? Então, colocar isso de forma muito clara, com palavras para línguas que pensam e entendem de uma forma diferente, é desafiador. Posso dar outro exemplo? Pode contar essas experiências dessas dificuldades ou de repente alguma história assim que alegrou o coração de vocês nesse ministério aí. Isso tudo alegra, né? Mas eu tô colocando algumas dificuldades, né? Sim. Uma palavra que está bastante difícil para nós esses últimos meses aí é a palavra, em português seria casamento, talvez. Casamento. Por que isso está bem difícil para nós? Isso já vai anos que a gente está discutindo e tentando entender isso, né? Não é algo de um dia para o outro. Na nossa perspectiva, né, ocidental, nós entendemos o casamento aí no Brasil como aquele dia ou um único evento marcado por um ato religioso, um ato civil, em que um jovem e uma jovem se encontram, se unem e oficializam, né, a formação de uma família ali. A partir daquele momento, a gente considera como um casal casado, formar uma família. No Timor, aqui nessa região do mundo, né, o casamento ele é um processo que pode levar anos para se concluir. Existem várias etapas que precisam ser alcançadas e é quase que uma epopeia para o noivo, né, concluir esse amor tão difícil. Mas o que acontece então? Nesse processo existem termos que são usados em cada fase dessa consolidação dessa família, né? E a palavra casamento ou casal, né? Marido e mulher, esposa, ele não é usado até determinado estágio desse processo. Agora, quando nós traduzimos a palavra adulterar ou não trair a sua esposa, em vários versículos, né? Até nos mandamentos tem, nós encontramos uma barreira terrível, porque na perspectiva deles, até determinada etapa do seu processo de casamento, você ainda é permitido adulterar, né? Aquilo que nós chamaríamos de adultério, uma traição de um homem com outra mulher que não a sua esposa. E ainda não conseguimos marcar uma palavra que estabeleça aquilo que Deus colocou como regra para nós, né? Casais, família, dentro dessa perspectiva, dentro dessa cosmovisão, né? Dessa forma de entender a realidade. Olha, isso é muito divertido, né? Que dificuldade, né? Então, você que está com esse desafio, querendo traduzir a Bíblia, vai orando também, porque tem que ser tem que ter um estudo e uma sensibilidade, uma percepção muito especial para poder dizer aquilo que a Bíblia está dizendo, né?
que possa ser, que as É. pessoas possam entender, né? Sim, sim. Certo. E tem mais uma história aí de alguma coisa que aconteceu com vocês, que vocês, de repente, um termo assim que não achamos a palavra. Ah, que achamos a palavra? É porque é uma luta, né? Tem alguma coisa que vocês sofreram muito para achar uma palavra que signifique aquilo que vocês queriam? Tem várias, várias. Eu tenho uma lista aqui enorme de palavras que a gente ainda não consolidou e precisa ter mais convicção do uso dela, né? Porque as implicações são diversas se você errar uma palavra ali. A gente tem exemplos de pequenas possibilidades de ambiguidade que já podem gerar alguma dificuldade, né? Certo. Você quer comentar alguma? Eu acho que a maior dificuldade na questão das palavras é que não só tem a palavra, mas a palavra que nós usamos pode ter diferente significado dentro dos diferentes grupos aqui. Então, a forma como um grupo enxerga não é a forma como outro grupo enxerga. Então, quando nós vamos traduzir a Bíblia, nós temos que ter esse cuidado na escolha das palavras para que todos os grupos que tem aqui, nós estamos trabalhando com a língua nacional no Teton, especialmente, todos os grupos tenham a compreensão certa do que aquele versículo quer trazer. Porque se você usar uma palavra que um grupo entende de uma forma e outro de outra, vai trazer esse conflito e que vai acabar gerando um entendimento errado da palavra de Deus. Então, essa é uma da maior preocupação que nós temos na tradução da Bíblia. Emma, nosso tempo está voando. Deixa eu contar uma outra história aqui. Nem só de tradução, a Vivi e a Ellen, né? Eu quero contar uma história que às vezes parece que está tudo dando tão certo, né? Eu quero uma história que não está dando certo. Sim. Nós começamos um trabalho numa aldeia chamada Cairui. E trabalho de plantação de igreja, né? Esse seria o foco final ali. Começamos com um grupo pequeno, dentro de uma casa, com uma família que chama outra, e tem muitos parentes e tal. E por 6 meses nós ficamos visitando essa família. Eles estão a 2 horas daqui de onde a gente mora. Então, todo domingo a gente, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, passávamos a manhã com eles lá. E sabe aquela empolgação que você vê o evangelho começar a brotar no coração delas ali, e elas começarem a entender, e você começar a ensinar eles a orar, a enfrentar os medos, os espíritos malignos, as forças que oprimem eles, né? De repente, né, as circunstâncias mudaram, eles geralmente são muito... A família tem uma pressão muito forte, né? A família externa, os tios, os avós, tal. Então, levaram eles de volta a rituais, eles tiveram que cumprir alguns critérios culturais aqui, que difícil saber se eles fizeram isso de vontade própria ou porque foram conduzidos pela família a fazer isso. E nós não conseguimos retomar essa relação desde janeiro deste ano. Na verdade, esse ano não conseguimos ir lá nenhuma vez. Não consideramos ainda como um trabalho fechado, né? Nós estamos orando, tentando restabelecer essa conexão, mas o momento hoje é de que nós não estamos podendo ir lá, porque a família, o pessoal que estava lá, eles retornaram, né, aos costumes tradicionais deles. Por vontade própria ou não, eu não sei dizer. Mas essa é uma situação que nós estamos enfrentando e estamos pedindo oração por isso, né? Temos que Deus estar no controle e vai abrir a porta aí no momento certo. Ainda mais nessa pandemia, a gente entende que vocês também estão tendo essas dificuldades, né? Ou como é que tá? Como vocês estão lidando com essa situação aí? Eu estava tomando para mim, né, a experiência aqui de que nós temos um privilégio, né? Tento olhar como um privilégio. O nosso privilégio aqui é de não termos no país recursos de saúde, né? O país inteiro tem 4 respiradores e são bem limitados os recursos, né, de saúde, bem limitados mesmo.
talvez pior do que qualquer município aí no Brasil. E a última pessoa que provavelmente eles atenderiam com cuidado seria um estrangeiro. Então, isso faz com que o nosso coração seja obrigado a exercitar a confiança no Senhor. Então, eu tento olhar dessa forma. Tá certo. A Ellen também riu aí, quer dizer, a Ellen tá na mesma, né, Ellen? Até a semana passada nós estávamos bem tranquilos, não tinha nenhum caso de transmissão local entre as comunidades aqui no Timor. Então, até a semana passada nós vínhamos trabalhando normalmente, ninguém usava máscara aqui no país, era algo bem tranquilo, eles estavam controlando bem a fronteira, as entradas. Mas a semana passada começaram alguns casos e essa semana simplesmente aumentou absurdamente os números, então eles fizeram lockdown e mudou um pouquinho a nossa situação. Então, nós estamos orando para ver como que vai ficar a partir dessa semana o nosso ministério aqui, né? Então, nós vamos continuar trabalhando em casa e essa primeira semana vai ser um pouquinho de espera e paciência, né? Para ver o que vai estar acontecendo aqui. Que bom saber disso também. Nós estamos aqui com umas 70 pessoas assistindo aqui, compartilhando aqui a nossa live e tem vários motivos de oração que eles já estão expondo aqui e vocês coloquem esse casal, essa família diante do Senhor, porque é do outro lado do mundo, eles lá estão amanhecendo, a gente aqui está entrando no repouso, né? Vamos dormir daqui a pouco. A gente também queria saber sobre esses projetos que vocês têm, essas incursões que a gente acompanha alguns vídeos, quem tem seu contato, depois talvez você possa deixar também o teu contato de WhatsApp ou de e-mail. Aí você costuma mandar uns vídeos curtos, né? Que você está indo para uma região, para um grupo, visitar, fazer contato. Como tem sido esse trabalho? A gente aqui trabalha com a igreja presbiteriana aqui do Timor, né? Tem uma igreja presbiteriana, hoje eles são 11 pastores timorenses. Eles têm 8 igrejas estabelecidas com liderança própria e várias congregações, vários locais que estão pedindo a presença de alguém para ensinar, discipular, ensinar a palavra de Deus para eles. Então, nós servimos de acordo com as possibilidades, aproveitando o relacionamento que esta igreja já nos abre portas, né? E aí a necessidade ela é muito grande, ela é maior do que a gente pode atender. Então, dentro do possível, agora a nossa situação mudou, né? Nós já não podemos mais sair aqui da região que nós estamos. Eles fecharam as estradas. Mas praticamente todo domingo nós vamos dar assistência a uma comunidade distante do nosso contexto aqui. Nós vamos de manhã, passamos o dia com eles, escutamos, né? Aconselhamos, ouvimos, olhamos as necessidades deles, pregamos, ensinamos, levamos material e dessa forma nós temos servido a igreja nacional aqui com a igreja presbiteriana local aqui do Timor. O nosso principal objetivo junto da igreja é que eles tenham a palavra de Deus, né? Então, o nosso maior foco dentro da igreja, com o trabalho com a igreja aqui, tem sido em providenciar a palavra de Deus para eles e alguns outros materiais que a gente vem trabalhando já na tradução e podendo fornecer para eles, né? Como o breve catecismo que a gente já traduziu e eles têm usado hoje, principalmente na classe de catecúmenos, né? Dentro das igrejas. E a gente vê essas histórias também infantis, né? São outros materiais além da Bíblia que vocês também estão traduzindo, né? Joia! Tem algum testemunho que vocês queiram compartilhar mais? A gente já está com o nosso tempo já chegando ao fim, mas eu creio que se vocês ainda querem compartilhar mais alguma coisa, vocês podem compartilhar, depois a gente vai para a nossa última parte. Tá. Eu acho que eu já falei bastante, eu estou com medo. Cada história minha é meio longa, né? Uma dificuldade que nós temos, né, é de comunicação. Então, Emma, deixa eu aproveitar o seu gancho.
Sim. Nós temos enviado todo domingo um videozinho, nosso alvo é de 1 minuto. Um minuto ali, um videozinho, para dar aquela informação atual e tentar se aproximar, né, do pessoal que tem orado por nós, que tem caminhado com a gente já por um tempo. Então, esse é um caminho que nós temos usado, é recente, né, para mantermos uma comunicação mais próxima. Basicamente, nós agradecemos, queremos deixar nossa gratidão registrada aqui, porque entendemos que o Brasil também não vive um momento fácil, né? E nós ficamos surpresos com a fidelidade das igrejas, dos nossos parceiros, a generosidade de nos apoiarem. É interessante porque dentro do processo da PMT existem vários critérios, várias questões das necessidades de recursos, né? Nós nunca tivemos o necessário, vamos dizer assim, e ainda assim nunca nos faltou nada, né? Pelo contrário, a gente tem tido tudo o que precisamos para continuar trabalhando aqui. Então, só esclarecendo, enfatizando, nós trabalhamos com a igreja local, plantação de igreja, treinamento, ensino e tradução da Bíblia e produção de material, não só para a língua técnica, mas para as demais línguas, né? E quando nós falamos de tradução, nós pensamos nas múltiplas formas de publicação desse material. Uma tradução ela não é publicada apenas na forma impressa, ela também é publicada em áudio, em vídeo, digital, aplicativo. Isso tudo nós tentamos, né, explorar as outras formas de publicação para disponibilizar, principalmente em contextos de baixo índice de alfabetização, letramento, onde a maioria, o material em áudio ele é sempre mais receptivo e traz um impacto maior, né? Sim. Outra ênfase que nós demos muito nos últimos anos foi no Ministério de Oralidade, né? O ensino das escrituras, principalmente narrativas, através do uso, da aplicação da oralidade. Isso tem sido muito produtivo. Isso traz claramente a diferença quando se aplica os métodos de oralidade dentro de contextos para povos orais, né? Muito bom. Basicamente é isso, né? Eu estou preocupado com o tempo. Tem alguma pergunta? Será que alguém tem alguma pergunta difícil aí? O pessoal perguntou aqui como é que vocês estão lidando com essa questão do câmbio financeira. Também o dólar afeta vocês? Ou... Aqui o país, a moeda oficial é o dólar americano. Ou seja... Não tem outra moeda. Não tem outra moeda. As mesmas notinhas que se usam nos Estados Unidos é aqui. É a mesma coisa. Então é pancada atrás de pancada. Então, se alguém quiser adotar e cooperar com o seu ministério, vai ser muito bem-vindo. Vai ser resposta de oração. Amém. E o seu contato? Como que as pessoas podem entrar em contato? Tem gente aqui pedindo os seus vídeos que ainda não está recebendo na sua lista de contato? Manda contato. Sim. O pessoal pode mandar o contato pelo direct, mandar uma mensagem aqui para o Gessé, e aí a gente vai estar entrando em contato com eles. Muito bom, de maneira mais particular. Agora você já tem um contato, querendo saber mais, conhecer mais sobre esse ministério também, com certeza eles vão compartilhar mais coisas que agora não dá também para a gente falar de tudo, né? Se alguém quiser ser missionário e trabalhar com tradução da Bíblia, conselhos que vocês dariam? Venha. Entenda que o trabalho de tradução é um projeto de longo prazo. É um projeto de longo prazo, não é algo instantâneo, mas é um privilégio muito grande. Nós temos diversas línguas aqui, povos, grupos, pastores, igrejas, pedindo, prontos para receber, e nós só precisamos de pessoas tradutores, né? Joia, obrigada. Eu só ia falar, é importante a pessoa se preparar para isso, né? Então, aí no Brasil tem o curso da lei, é um curso essencial para você fazer de tradução da Bíblia. Você ter uma base teológica é essencial também, então todo mundo que vem pela PMT já sabe disso. E é importante estar aberto a aprender todos os dias, porque quando a gente descobre aqui
os timorenses falam para a gente que todo dia nós estamos... Não, você está errado, não é assim. Você está errado, não é assim. Todo dia nós estamos aprendendo um pouquinho mais da forma deles de viver, da cultura. Então, é importante ser bem humilde. Joia! E para os pastores e líderes das igrejas, o que vocês gostariam de deixar? Continue fiel ao seu chamado, né? Eu entendo que a igreja que é fiel ao Senhor, que busca obedecer a palavra de Deus, ela inevitavelmente vai se envolver com a obra missionária. A fidelidade a Deus traz, por implicação, né, o envolvimento, o engajamento e o amor à obra missionária. Então, sejam fiéis a Deus, acima de tudo, né? Porque é por isso que nós devemos viver. Joia! Muito obrigada. Se vocês quiserem deixar uma palavra de despedida aí, nós queremos agradecer também os nossos ouvintes, o pessoal agradecendo que as lives voltou. Então, nós estamos também tendo o prazer de conhecer mais os nossos missionários, compartilhar com eles, compartilhar com vocês, para que a igreja possa abraçar esses irmãos nossos que estão em outro contexto, lutando umas lutas diferentes, mas também lutando e orando, né? E se Deus tocar o teu coração, seja parceiro deste casal, dessa família que tem dedicado a sua vida também no reino de Deus. Uma palavra com vocês para despedir das pessoas. Nós agradecemos todos, a gente está vendo vários colegas, vários amigos, família que está participando aqui da live. Eu sei que tem gente que nem Instagram tinha, abriu uma conta só para poder estar participando. Que bom. Não vou citar o nome de todo mundo aqui, mas depois eu vou mandar uma mensagenzinha no WhatsApp, com receio, né, de esquecer o nome de alguém, mas a gente agradece. E agradece por vocês estarem caminhando conosco. São pessoas que têm participado do nosso ministério aqui, têm caminhado conosco, têm nos suportado em oração, Amém. Com palavras de encorajamento, e isso tem sido muito bom para nós. Que joia. Isso, só deixo nossa gratidão, né? Muito obrigado. Muito obrigado, Emma. Muito obrigado a todos aí que participaram, a PMT, pelo convite. E o pessoal está perguntando da Rebeca. Vocês vão ter que assistir a gravação do... Aí, ó, a Rebeca apareceu. Que bom, Rebeca. Ela voltou. Que bom. Pessoal, ela já falou no começo. É uma bênção também. Então, nós queremos agradecer a tua companhia hoje conosco. Você que nos prestigiou com a sua presença aqui. Deus nos abençoe. Uma boa noite e um bom dia para vocês, né? Bom dia. Obrigado. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.